presidente Jair Bolsonaro precisa ser interditado para que a sociedade brasileira possa combater com um pouco mais de eficiência a pandemia do coronavírus. O pronunciamento oficial do presidente da República mostra a sua total incapacidade de respeitar a opinião da maioria da sociedade brasileira, das organizações nacionais e internacionais de saúde, inclusive da maioria dos prefeitos e governadores, inclusive aqueles do seu espectro político e ideológico. No pronunciamento, o presidente da República chegou a afirmar que os prefeitos e governadores estão errados quando suspendem as aulas, quando mandam fechar o comércio, quando suspendem a circulação do transporte coletivo. Disse, inclusive, que está se exagerando os riscos e os impactos na saúde pública do coronavírus, porque, segundo ele, este vírus ele provoca a morte principalmente das pessoas com mais de 60 anos. Isso por si só já mostra que o presidente despreza, minimiza a gravidade da morte das pessoas idosas. E por isso só, por esse desprezo à vida das pessoas idosas, ele já se mostra indigno do cargo que ocupa e precisa ser afastado do cargo imediatamente. Mas todas as outras manifestações estão erradas, inclusive essa, porque se considerasse que as pessoas com mais de 60 anos estivessem imunes em relação ao coronavírus e que não tivesse nenhum risco delas sequer serem infectadas pelo coronavírus, mesmo assim o problema seria muito grave, porque se a maioria das outras pessoas, uma proporção grande das outras pessoas, 1/3, por exemplo, das outras pessoas com menos de 60 anos, inclusive das pessoas atléticas, se contaminar com o coronavírus e uma proporção delas tiverem que ter atendimento médico hospitalar, vai fazer estrangular o sistema de saúde no nosso país, e isso vai provocar isso provocaria a morte de muitas pessoas pelo coronavírus, mas também pelas outras patologias, todas as outras doenças que podem, inclusive acidentes que podem provocar a morte das pessoas, provocariam essas mortes, ou seja, milhares de vidas que poderiam ser evitadas não serão, se todos os estabelecimentos de saúde estiverem congestionados, estiverem estrangulados. E o presidente minimiza isso, fingindo que isso não vai acontecer. Alega, fazendo isso, que está agindo assim para evitar um colapso na economia que teria efeitos sociais mais dramáticos ali na frente. Faz isso e defende essa mesma posição no mesmo dia que também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o faz. Ou seja, o argumento deles é que estão fazendo isso para proteger a sociedade, proteger e garantir o desenvolvimento econômico da sociedade. Alguns empresários, inclusive, dizendo que morrer 5 ou 7 mil pessoas é menos grave do que a paralisia da economia. O que é outro absurdo, que mostra o desprezo que tem, considerando que, como na Itália morreu aí cerca de 7 mil pessoas, dizendo que não seria grave, não seria tão grave quanto paralisar a economia se morrer 5 a 7 mil pessoas no Brasil. Mas também foi só um chute, porque ele não sabe o impacto e o desastre possível, inclusive em vidas humanas, que o coronavírus pode causar, inclusive aqui no Brasil. Mas o argumento de defesa da economia é um argumento falso, porque se fosse verdadeiro, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro não ia atacar a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Ataca a China com especulações, com teoria da conspiração, de que o vírus foi criado pelos chineses e que o governo da China foi responsável a não informar os outros países para que se organizassem para prevenir. Isso é teoria da conspiração, é uma forma ideológica de defender uma tese que não tem sustentação material, porque o governo da China não se comportou dessa forma. Mas o Eduardo Bolsonaro o fez para tentar desviar o debate em torno dos panelaços que tem acontecido desde o dia 17 de março, todos os dias de lá para cá, e que no dia 18 de março, depois de um panelaço muito forte, ele foi para as redes sociais fazer esse ataque à China para tentar, um dos objetivos, desviar a pauta, desviar o assunto e dar assunto para os setores que defendem o governo Bolsonaro ficarem discutindo e propagando pelas redes sociais.
Mas, né, essa atitude dele, né, não obstante as diferenças político-ideológicas, tem consequências econômicas, né, e o embaixador da China se manifestou claramente. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, muitos setores, inclusive da base de sustentação do governo Bolsonaro, dependem economicamente da boa relação comercial do Brasil com a China. Inclusive a exportação de produtos primários da agricultura e da mineração tem a China como principal parceiro comercial. Então, o prejuízo econômico do rompimento das relações comerciais do Brasil com a China seria imenso. E o Eduardo Bolsonaro, com essa atitude mesquinha, né, canalha mesmo, né, mentirosa, fez esse ataque para tentar desviar o assunto. Mas não é só para desviar o assunto. Esse é um aspecto da coisa e tinha também essa intenção do diversionismo, né, de criar outra pauta para as pessoas debaterem. Mas não é só isso. É também um projeto político e ideológico. Eduardo Bolsonaro fez o trabalho sujo da extrema-direita dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, com esse ataque à China. E ele segue um projeto que tem esse compromisso, e esse é um elemento importante da gente refletir e analisar também. O clã, a família Bolsonaro, diversos ministros, né, têm a orientação política definida pelos interesses da extrema-direita dos Estados Unidos, que é condensada pelo astrólogo charlatão e canalha, que agora se finge se pinta como filósofo, o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho é esse brasileiro, astrólogo, que foi para os Estados Unidos, mora lá há muitos anos e se pinta de filósofo e que, na verdade, tem influência direta e muito forte sobre o presidente, os filhos dos presidentes e parte dos ministérios. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, que foi para a televisão dizer que o embaixador da China tinha que pedir desculpa para o governo brasileiro, invertendo a situação, né? O Eduardo Bolsonaro ataca a China, mas quem tem que pedir desculpa para o Brasil é o embaixador da China que reagiu à altura, né? A milenar paciência chinesa, né, foi, né, explodida pela postura calhorda do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, o Ernesto Araújo, o ministro da Educação também, o atual e o ex-ministro, e outros ministros, inclusive aquele que saiu, que fez o discurso nazista, né, o lugar-tenente lá, o secretário de Cultura, desse bloco, né, bolsonarista indicado pelo Bolsonaro e defendido pelo Olavo de Carvalho, melhor dizendo. Né? E o Olavo de Carvalho é o guru deles, é quem orienta eles ideologicamente. O que eles pensam? Eles pensam que o futuro do Brasil, né, o destino do Brasil, precisa estar amarrado daquilo que a extrema-direita dos Estados Unidos vê como projeto para o Brasil e para o conjunto da América. Né, para os Estados Unidos e para a dominação dos Estados Unidos sobre o conjunto da América Latina, inclusive o Brasil. O Olavo de Carvalho avalia que existe para preservar, e eles estão fazendo isso para preservar o que ele chama de civilização judaico-cristã, que na prática e na verdade é a extrema-direita dos Estados Unidos, os supremacistas brancos dos Estados Unidos, a indústria armamentista, a indústria da guerra dos Estados Unidos, os monopólios imperiais do sistema financeiro de interesse dos Estados Unidos, é que o Olavo de Carvalho chama de civilização judaico-cristã. E defende que o Brasil esteja amarrado a esse destino, a esse projeto. Né? E para eles, para essa posição ideológica, não está em discussão o interesse ou a vontade, a predisposição da maioria da população brasileira e nem os interesses econômicos da maioria da população brasileira. Por isso o ataque à China, mesmo que possa ter prejuízo econômico, porque dentro do projeto político do Eduardo Bolsonaro e de toda a turma do governo, né, que está alinhado às concepções do Olavo de Carvalho, o que interessa é amarrar o futuro do Brasil, o destino do Brasil, ao que interessa essa extrema-direita dos Estados Unidos. E ele, Olavo de Carvalho, vê 3 ameaças contra esta civilização judaico-cristã, que é esse bloco da extrema-direita dos Estados Unidos e da América que eu estava falando. E não só, tem gente em outros continentes também defendendo nessa mesma direção. Um dos inimigos seria o comunismo, o socialismo, ou seja, a China, Rússia e outros países que estão nesse bloco, que não se orientam, né, ou tiveram ou têm, né, processos de transição para o socialismo. O outro bloco seria o globalismo, né, ou seja, a infiltração do marxismo cultural, do gramscismo
nas organizações multilaterais do mundo, né, do Ocidente, inclusive, né, e o ataque é direto contra a ONU e todas as organizações da ONU, né, todas as estruturas da ONU, e o Olavo de Carvalho ataca como organizações que têm infiltração do marxismo cultural e, portanto, estão contaminadas e que não pode mais ter interesse, né, desse projeto, né, que ele acha que é o projeto de defesa da civilização judaico-cristã. E o terceiro eixo desse mal, né, segundo Olavo de Carvalho, são todos os países de religião muçulmana, né, os muçulmanos, o mundo muçulmano de forma geral. Então essa é a concepção deles. Então o Olavo de Carvalho, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele agiu com esses princípios ideológicos. Como, aliás, também está agindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o próprio presidente Donald Trump. Eles estão agindo com essa perspectiva filosófica. Então não é só bestialidade, embora a proposta seja bestial. Né? Não é a loucura, o cara está completamente pirado. Não, eles pensam isso ideologicamente. O que é pior, eles pensam e defendem isso ideologicamente. E tudo que eles têm feito, que o Jair Bolsonaro tem feito, o governo federal tem feito, está subordinado a essa orientação. Né? Tenta disfarçar aqui e acolá, um dia faz uma coisa, outro dia diz outra, fica meio confusa a situação, porque ele tem que atender também os interesses dos blocos econômicos que o elegeram, mas isso às vezes choca com os interesses econômicos e comerciais dos Estados Unidos, como por exemplo a exportação de soja para a China. Né? Brasil e Estados Unidos concorrem, né, para exportar mais soja para a China. Então tem esse entrechoque, e de vez em quando sai posições contraditórias, desencontradas da presidência da República. Mas o projeto político deles é aquele, né, de subordinar o futuro do Brasil àquilo que a extrema-direita dos Estados Unidos vê para o futuro de toda a América Latina. Isso, evidentemente, não é construir um projeto nacional, não é construir um projeto soberano, isso é a recolonização do Brasil. E o bloco que está ali no governo, especialmente o bloco orientado pelo Olavo de Carvalho, que inclui todo o clã Bolsonaro e diversos ministros, tem isso como rumo principal, orientação principal, objetivo principal. Inclusive o ministro das Relações Exteriores, justo esse, né, também está aí da educação, está subordinado a esses objetivos. Né? E aí, para entender por que eles agem dessa forma, ele tem um projeto político por trás que precisa ser entendido, que leva, evidentemente, à recolonização do Brasil e à maior miséria do Brasil. Do ponto de vista econômico, não tem tempo para entrar nesse debate agora. Os governadores e os prefeitos, porque também estão mais perto da sociedade, vendo o drama acontecer e tem mais pressão, né, da sociedade por cima deles, têm buscado tomar posições coerentes e razoáveis e sensatas para prevenir a maior expansão do coronavírus e para criar estrutura para dar suporte. Mas tem imensas dificuldades porque lhes falta material. Por exemplo, os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, têm quantidade insuficiente no Brasil. As pessoas estão trabalhando dentro dos hospitais sem máscara cirúrgica. Dentro dos hospitais. Estão trabalhando sem máscara cirúrgica porque não tem, porque está sendo contido, está sendo guardada os estoques que tem, inclusive trancada em chave dentro dos hospitais, nos almoxarifados dos hospitais, porque se lá na frente precisar de forma mais desesperadora, daí tenha. Ou seja, está se fazendo contingenciamento porque falta. Os governadores têm reclamado, porque o preço está alto, falta no mercado, as empresas estão cobrando muito alto. Quando na verdade tinha que ter a postura oposta a essa, né? De eles não serem mandados pelas empresas e sim determinarem como as empresas devem se comportar. Falta kit para fazer o teste para detectar a presença da infecção de coronavírus ou não. Então, inclusive, pessoas que apresentam sintomas e trabalham no sistema de saúde pedem para fazer o exame e não tem como fazer porque não tem o kit, porque é insuficiente a quantidade de kit existente. E esse é outro absurdo. Né? Todas as pessoas que querem fazer deveriam fazer, inclusive sem sintoma, porque, né, o sintoma não está presente, mas a pessoa já está infectada e ela vai acabar permanecendo em convívio social mais tempo e infectando outras pessoas. Então todas as pessoas que concordassem deveriam fazer o exame justamente para que pudessem
se isolar do convívio social e diminuir o potencial de contágio da população. Então, os governadores e prefeitos, a sociedade, os trabalhadores, as organizações da sociedade civil estão no rumo certo, estão buscando fazer, uns mais para cá e outros mais para lá, mas esbarram na insuficiência material. Então precisaria fazer o quê? Ao invés de reclamar que não tem EPI, que não tem kit, que não tem as estruturas, e porque o preço aumentou, porque está faltando, etc. O Estado, o poder público, deveria encampar, deveria mesmo estatizar essas empresas desses setores, do setor de saúde, de materiais de proteção das pessoas, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos hospitalares, outras estruturas necessárias para garantir todo o material na área de saúde, na área de segurança pública, na área de assistência social. Para além disso, também toda a cadeia de alimentação precisaria ser pensada para garantir que os agricultores possam continuar trabalhando e não adoeçam, que os trabalhadores e trabalhadores em frigoríficos continuem trabalhando e não adoeçam, que os transportadores, caminhoneiros continuem trabalhando e não adoeçam. Deveria ter equipamento de proteção individual para todos esses trabalhadores, inclusive protocolo no sentido de garantir, de cobrar que usem, né? Hoje em dia o protocolo está limitado pela contingência, então não faz o protocolo dizendo que todos têm que usar, porque o Estado, o poder público não tem para dispor para todos usarem. E esse é o problema, e essa é a fragilidade das economias de mercado em relação às economias planificadas de transição ao socialismo. É por isso, e não por razões outras, né, que os países de economia planificada de transição ao socialismo estão enfrentando com maior eficácia essa crise atual, como enfrenta as outras crises também. Porque o poder público tem o controle, né, tem o controle sobre os recursos materiais e os recursos humanos, e pode definir a forma de quantidade de produção, estocagem, política de preços, distribuição, transporte. Né? Então, na área da alimentação, do colono ao supermercado, é preciso que o Estado proteja essa cadeia toda de produção, toda essa logística de produção, de armazenamento, de controle, de manufatura também de alimentos que precisa ser feito. Esses trabalhadores não podem adoecer. Por isso que a medida provisória 927 ela é criminosa, porque ela submete esses trabalhadores a ter que trabalhar até o dobro da jornada de trabalho, como faz com os trabalhadores da saúde e dos outros serviços essenciais. E isso vai adoecer mais, a probabilidade de adoecer mais é maior, então tem que fazer o contrário, reduzir a jornada de trabalho e empregar mais pessoas, contratar mais pessoas para os serviços essenciais em geral e dar mais proteção a toda a cadeia do sistema de alimentação. Para que não adoeçam, essas pessoas não podem adoecer. A lógica do Bolsonaro, com a medida provisória 927, que boa parte da direita, pretensamente cheirosa e civilizada, também apoia aquelas medidas da MP 927, que protege os interesses dos empresários e joga os riscos e o sacrifício inteiro para cima da classe trabalhadora e dos setores populares. Inclusive o risco de contágio, porque se morrer classe trabalhadora, né, eles estão um pouco se lixando. A medida provisória 927 mostra a essência, a moralidade ou a imoralidade da classe economicamente dominante brasileira. E o Bolsonaro assinou embaixo dessa imoralidade, se comprometendo com isso. Ou seja, proteger os interesses econômicos dos ricos, do 1% mais rico da sociedade, com o sacrifício da própria vida dos 99% restantes da sociedade. Essa é a essência, né, da medida provisória 927. Então esse 1% mais rico vai se encastelar nas mansões e nos apartamentos de luxo, enquanto 99% da população, especialmente a classe trabalhadora, vai estar jogada à própria sorte, sendo obrigada a trabalhar inclusive mais, em condições mais perversas, em jornadas mais desumanas, para garantir o lucro daqueles e a vida segura daqueles lá. E o discurso do Bolsonaro, portanto, de ontem à noite tem esse signo, que segue o da extrema-direita dos Estados Unidos, e por isso que coincide que os dois fizeram o mesmo discurso ao mesmo tempo. Como falava, os países de economia planificada enfrentam com maior eficiência porque tem mais controle sobre os materiais. E nós precisamos defender isso, que os governos brasileiros, que o poder público no Brasil haja dessa forma. Se não concordam em tempo normal, né, do desenvolvimento da sociedade, com essas concepções, com a estatização, com mais controle do Estado sobre as cadeias de produção e de distribuição das mercadorias, dos produtos necessários à vida humana, nesse tempo de crise, quando tem a ameaça, inclusive, disso adquirir uma proporção catastrófica, é preciso ser feito por necessidade material. Se não entende do ponto de vista político e ideológico,
é preciso que entendam do ponto de vista da necessidade objetiva, da necessidade material, da necessidade concreta de preservar todas as vidas possíveis no Brasil, de garantir os serviços essenciais em saúde, segurança, assistência social e outras áreas, de garantir o funcionamento adequado com toda a proteção, com menor jornada de trabalho, menor sacrifício de toda a cadeia de alimentação, da roça ao supermercado, passando pelos frigoríficos e pelos caminhoneiros. E a partir daí sim, tendo isso construído, a possibilidade dos outros setores, aos poucos, de forma gradual e com toda a segurança e proteção, poderem voltar a trabalhar. Mas a garantia que não faltaria, assistência em saúde para nenhuma pessoa e os serviços essenciais para nenhuma pessoa, que não faltaria alimentação para nenhuma pessoa. Esse é o debate que a gente está trazendo. Se você concorda com essas posições, a gente pede para difundir esse vídeo entre os seus contatos e também para se inscrever e curtir o nosso canal, que tem o objetivo inteiramente militante de defender uma sociedade mais justa, uma sociedade justa, igualitária e fraterna, e nesse momento de usar todo o esforço necessário para enfrentar essa crise e tocar a vida humana, né, em sociedade, em tranquilidade, em paz e em progresso daqui para o futuro. Um grande abraço e seguimos na luta.